Olá pessoal, mais uma vez estamos juntos. Nós temos aí algumas situações práticas que já ensejaram discussões no próprio Supremo Tribunal e que são interessantes e que podem vir a cair em prova. Recentemente, nós tivemos aí um concurso do Enem, um concurso que tem todo ano aí no Brasil, vocês acompanham, vocês conhecem, que é um exame direcionado aos alunos do ensino médio para galgarem vagas nas universidades e tal. E aí, este exame do Enem ele é realizado em várias etapas. Então, nós temos provas aos sábados, provas aos domingos. Existem alguns grupos religiosos que têm como sagrado o sábado. Ou seja, o sábado é um dia sagrado, onde ele destina aquele dia ao seu culto, na prestação de suas oferendas, e aí eles não são permitidos no trabalho. Algumas pessoas se reuniram e entraram com uma ação judicial dizendo o seguinte: assim, olha, eu tenho liberdade religiosa e a minha liberdade religiosa não pode ensejar restrição de direito, e a minha religião diz que eu não posso fazer nada ao sábado, logo eu não posso fazer prova ao sábado. Se eu não posso fazer prova ao sábado, eu quero que você, Estado, remarque esta prova para outro dia, para que eu não seja prejudicado. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que foi a solução desta situação? Nós temos ali aquele exame, ele foi remarcado ou não? Pois é, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não remarcaria este exame. Tendo em vista e análise muito interessante, falou assim, olha, na verdade nós temos aqui conflitos de direitos fundamentais. Nós temos o seu direito à religião, daquele grupo que tinha pedido, mas nós temos também a garantia de isonomia, a garantia de igualdade, que não pode ser ferida num concurso desse nível. E se você remarca essa prova para outro dia, você fere o princípio da isonomia. Dentro de uma balança de valores, ferir o princípio da isonomia seria muito mais prejudicial socialmente do que fazer a prova ao sábado e restringir, no caso, a um grupo de pessoas que possuem sua religião e não queriam abrir mão por conta do seu culto. Então o STF entendeu que deveria prevalecer aqui o direito à isonomia do concurso e não remarcou esta prova. Essa prova ocorreu ao sábado. Mas, como o judiciário brasileiro, ele sempre procura alternativas para tentar conciliar as crises e os direitos. Ele ofereceu uma alternativa muito interessante. Falou o seguinte, olha, para vocês não ficarem no prejuízo e poderem fazer a prova, a solução mais razoável seria o seguinte: se a prova for 8 da manhã, vocês entram 8 da manhã como todos os outros alunos, vão ficar numa sala reservada, aguardando o pôr do sol, que seria às 18 horas, para que vocês possam fazer a prova. Desta forma, estes candidatos que invocaram o direito religioso não teriam aí um privilégio de fazer a prova no outro dia, com mais tempo para estudar, mas ficariam num lugar especial, teriam acesso à mesma prova realizada pelos outros alunos, sem nenhum tipo de benefício especial. Penso que desta forma o Supremo conseguiu conciliar o conflito de direitos existentes. É um tema interessante que pode vir a cair na sua prova com essa perguntinha aí. Uma segunda questão também envolvendo o direito à religião, questão também interessante, que requer que nós lembremos aí qual a religião oficial do Brasil. Não te pego mais, né? Nossa, religião Brasil, o Brasil não tem religião oficial, Daniel. O Brasil não tem religião oficial porque o Brasil é um estado laico. Pois bem, se o Brasil não tem religião oficial, por que são decretados feriados religiosos? E ressalto que um feriado religioso é decretado por lei. Em outubro nós temos ali o feriado, nós chamamos aí Dia das Crianças, mas é um feriado religioso, destinado aí à padroeira, Nossa Senhora da Aparecida, se eu não me engano, na religião católica. É feriado. Eu, você, nós não trabalhamos. Ficamos em casa. Existe uma lei que criou aquele feriado. Eu te pergunto, se o Estado é laico e ele não pode se relacionar com a religião, por que ele fez então um feriado religioso? Será que o feriado religioso não seria inconstitucional? Este tema também já foi enfrentado pelo Judiciário, que entende que o feriado religioso ele não ofende a Constituição, porque na verdade ele seria uma garantia do direito social à cultura. Então nós temos lá no finalzinho da Constituição, na parte da ordem social, direito à cultura. E dentro da cultura nós temos lá as datas comemorativas como uma proteção, uma garantia do direito à cultura. Logo, o feriado religioso não ofende a Constituição, porque na verdade ele concretiza a previsão constitucional
de preservação da cultura. Tranquilo? Mais uma discussãozinha bacana que pode vir a cair na sua prova. Outro tema interessante, também vinculado aí à questão da religião, isso até envolve assim, outras ações judiciais, é um pouco mais sério, é a questão da transfusão de sangue. Alguns grupos religiosos, eles acreditam que não podem receber a transfusão de sangue, porque isso aí seria impuro e afastaria essa pessoa do seu contato com o ser divino. E aí estamos diante de uma situação onde uma pessoa chega acidentada no hospital e essa pessoa precisa de transfusão de sangue. E essa pessoa diz, eu não quero transfusão de sangue porque eu pertenço a determinada religião e isso é pecado. A questão é, o médico, ele é obrigado a realizar a transfusão de sangue? Ou há uma prevalência aqui do direito daquela pessoa que receberia o sangue e rejeitar em razão da sua religião? Aqui nós temos um conflito novamente de dois direitos fundamentais, né? Direito à vida, que o Estado protege, e o direito à liberdade religiosa do indivíduo que rejeita a proteção do Estado. Eu pergunto como é que se resolve essa situação. Se o paciente ali, ele é incapaz, ou seja, uma criança, ou então uma pessoa que não pode se portar, uma pessoa que não tem capacidade civil, se ele é incapaz, e ele está numa situação de risco, não tem nada que supra o dever do médico de auxiliá-lo. Então, o incapaz que não pode se manifestar em situação de risco, o médico deve fazer a transfusão de sangue, ainda que a família fale, não faça por causa da nossa religião. Tranquilo? Nessa situação prevalece aí o direito à vida diante da liberdade religiosa. Ok? Segunda situação, se a pessoa é capaz, mas naquele determinado momento ela não pode se portar porque ela está inconsciente, essa pessoa também deve ser auxiliada pelo médico. O médico deve prestar assistência, inclusive com transfusão de sangue. Agora, se estivermos diante de uma pessoa que é capaz, ou seja, tem a sua capacidade civil absoluta, que está consciente e precisa dessa transfusão de sangue, tem se entendido que prevalece o interesse do indivíduo. Se ele é capaz, ele está consciente e ele não quer o sangue, o problema é dele. Nessa situação, o médico não será obrigado e nem lhe será cobrado nenhuma responsabilidade caso o paciente recuse a transfusão de sangue. Tranquilo? É uma questão também interessante envolvendo aí a liberdade religiosa. Ok? Queria trazer para vocês essas questõezinhas e só mais uma que eu vi recentemente numa prova, uma questão que eu achei assim, muito interessante, questão muito inteligente, né? Que perguntava o seguinte: qual princípio constitucional embasa, fundamenta e está ligado com a liberdade religiosa? E aí, quando ele falou o princípio constitucional aqui, na verdade, a questão ela era mais específica. Ela trabalhava com os fundamentos da República Federativa do Brasil. Nós temos ali vários fundamentos previstos no artigo 1º da nossa Constituição Federal. E esses fundamentos nós temos ali, né, soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. São 5 os fundamentos que regem a República Federativa do Brasil. Destes 5 que eu citei, cito novamente: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Dentre estes, qual destes princípios, qual desses fundamentos fundamenta ou embasa a liberdade religiosa no Brasil? Eu achei a questão fantástica, porque a questão fez uma conexão assim muito bacana com esses fundamentos. O que você acha aí em casa? Cidadania, dignidade da pessoa humana, o que você acha? Muitos alunos, quando essa questão caiu em prova, respondeu dignidade da pessoa humana. Alguns forçaram a barra, colocaram cidadania, né? Mas o verdadeiro princípio que embasa liberdade religiosa é o princípio da pluralidade política, ou pluralismo político. Você fala, Daniel, não entendi nada, esse era o último que eu ia pensar. Exatamente, gente. O pluralismo político
apesar de ter o termo político que te induzia a pensar que seria a existência de vários partidos políticos, não tem nada a ver. Aliás, tem até a ver, mas não é só isso. Quando fala assim pluralismo político, nós estamos falando aqui, gente, pluralidade de ideias. Então, o pluralismo político é um fundamento que embasa todas as liberdades, todas as escolhas que nós temos no direito brasileiro. Então, ele seria o fundamento mais forte para embasar aí a liberdade religiosa. Questão muito inteligente que caiu em prova recentemente, tá? Então, eu queria compartilhar com vocês aí. Tranquilo, pessoal? Então, agora, de fato, nós esgotamos aqui alguns temas sobre liberdade religiosa e eu gostaria que vocês agora abrissem comigo a Constituição para que pudéssemos ler um outro inciso, agora o inciso que vai falar da liberdade de reunião. Aqui, pessoal, na liberdade de reunião, nós temos um primeiro exemplo daquilo que nós chamamos de liberdades coletivas. Se você lembrar daquela matéria, quando nós falamos ali que a liberdade ela tem um caráter individual, nós vamos ver aqui uma peculiaridade. Algumas liberdades são dirigidas a algumas coletividades. E aqui nós temos aqui um exemplo. Liberdade de reunião. Leia comigo aí o inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Esta é a liberdade de reunião. É uma liberdade, é um direito individual que tem um caráter coletivo. Aí eu pergunto para vocês, Daniel, o que é importante aí? Gente, este inciso é um dos incisos mais cobrados em prova. Primeiro, pela sua riqueza de detalhes. Então, todos esses detalhezinhos que foram trazidos nesse inciso, que legitimam ou que autorizam a liberdade de reunião, eles já foram trabalhados em prova. Então, se o primeiro desafio é decorar todos os requisitos para o exercício da liberdade de reunião. Então, se nós acompanharmos, quais os requisitos seriam necessários para a liberdade de reunião? Primeiro requisito, a Constituição fala que a liberdade de reunião ela tem que ser pacífica. Então, você tem direito a se reunir, desde que essa reunião seja pacífica. O que significa isso? Ora, eu não posso convocar uma reunião para quebrar todas as lojas da cidade. Isso não seria pacífico. Então, primeiro requisito, reunião para ser protegida tem que ser pacífica. Segundo requisito, sem armas. Isso mesmo, a Constituição quer proteger nesta situação aqui, que alguma reunião com armas possa trazer um dano para a sociedade. Então, ela proíbe que hajam reuniões com armas. E aí vem uma questão em prova, questão assim inteligente, questão difícil, que perguntava a seguinte situação. A polícia chega numa determinada manifestação e visualiza um homem com uma arma. A questão perguntava se, nesta circunstância, estava autorizada a dissolução da reunião. O que você acha? Tem que dissolver ou não? Pois bem, essa situação que eu não aprovo é fruto de um caso concreto resolvido pelo Judiciário, mais especificamente o Supremo, em que a definição foi que não havia necessidade de se dissolver a reunião por causa de uma pessoa armada. Aqui a Constituição, gente, fala em reunião com armas. Seria você reunir várias pessoas e todos armados. Se eu encontro uma pessoa numa reunião e essa pessoa está armada, eu retiro essa pessoa da reunião, mas a reunião prossegue. Não preciso prejudicar toda a coletividade pelo erro de uma pessoa. Tranquilo? Essa, pelo menos, foi a orientação do Supremo e foi a orientação trazida na prova do concurso. Ok? Se nós continuarmos aí a leitura do inciso 16, vamos ver que ela também menciona a questão dos locais abertos ao público. Outro requisito para o direito de reunião. O local tem que ser aberto ao público. E aí vem a pergunta, então não posso me reunir em local fechado? É lógico que sim, gente. Local fechado estaria aqui incluído de forma implícita em local aberto. Então, se eu tenho liberdade de reunião em local aberto, quanto mais fechado, em que eu ofendo muito menos as demais liberdades da sociedade. Tranquilo? Então, local fechado também está amparado. Ainda como requisito, nós temos aí agora um jogo aqui bacana, a gente sempre cobrado em prova, que fala o seguinte, independentemente de autorização, só que ele vai trazer outro requisito na frente, desde que haja prévio aviso.
e desde que não frustre outra reunião convocada para o mesmo local. E aqui eu te chamo para o quadro, porque eu vou fazer aqui uma comparação interessante. A liberdade de reunião, ela traz aqui um conflito interessante. Ela fala, olha, não é necessário autorização, mas é necessário prévio aviso. Este conflito entre autorização e prévio aviso, muitas vezes já foi cobrado em prova. E sempre da mesma forma. Eles trocam, porque um é necessário e o outro não. Você não pode esquecer. Não preciso de autorização para me reunir, mas eu tenho que avisar previamente. Gente, qual que é a diferença? Autorização. Por favor, prefeito, deixa eu me reunir. Você não precisa pedir para ele você se reunir. Você vai fazer uma manifestação. Você só simplesmente tem que avisá-lo previamente. Chega lá e avisa, prefeito, amanhã eu vou me reunir na rua tal para fazer uma manifestação. Tranquilo. E se ele não autorizar? Ele não tem que autorizar, porque eu não estou pedindo autorização. Porque eu não preciso. O direito é um direito fundamental. Ele é garantido para todos os indivíduos. Então, eu só preciso avisar previamente. Tranquilo? Guardem este conflito, porque ele pode ser cobrado em sua prova. Uma segunda observação interessante, a questão perguntou assim, falou, olha, a única necessidade de se ter o prévio aviso é para que não se frustre outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local. Ou seja, o prévio aviso é só para cumprir este outro requisito que está aqui neste inciso. O que você responderia nessa questão? Certo ou errado? Muita gente respondeu correto, por quê? Porque falou, puxa, está tudo dentro do inciso, está beleza, está correto. Está errado, gente. Não é o único motivo para resguardar uma reunião convocada anteriormente para o mesmo local. Né? Quando você avisa previamente, este seria um dos motivos para se avisar previamente. Mas você avisa previamente também para a autoridade competente, para que ela possa, por exemplo, se for necessário desviar o fluxo do trânsito, se for necessário providenciar policiamento, providenciar equipes de socorro, como SAMU, bombeiros. Ou seja, fornecer uma infraestrutura para que a coletividade tenha uma reunião sadia. Então, a questão muito bem elaborada, que dizia que o único motivo para prévio aviso era não frustrar outra reunião convocada no mesmo local. Então, muito cuidado com esse joguinho. Você vê que ele trouxe tudo que estava na Constituição, mas com uma concepção equivocada. Tranquilo? Esse aqui é a nossa liberdade de reunião. Nós temos uma questão interessante em relação à liberdade de reunião, que a doutrina trata, está previsto na Constituição lá na frente, nos artigos ali 136 até o artigo 139, que fala do Estado de Si e Estado de Defesa, né? E que já foi cobrado em prova. É uma questão assim, de um nível um pouco mais elevado. Elevado em termos, porque o mero decoreba resolve essa questão. E o problema seria o seguinte, eu puxo para cá, né, a explicação. A questão seria o seguinte, nós temos ali, como já falei hoje, o estado de sítio e o estado de defesa. São as duas medidas excepcionais que eu falei para vocês que podem ser decretadas no Estado brasileiro em situações de crise. Aí você pergunta, mas Daniel, o que isso tem a ver com liberdade de reunião? Da mesma forma que no estado de sítio e estado de defesa seria possível restringir a liberdade de locomoção, será possível também restringir a liberdade de reunião. Só que aqui nós temos um tratamento diferenciado no estado de sítio e estado de defesa. Um dos dois ocorre chamada restrição da liberdade de reunião e no outro ocorre a suspensão da liberdade de reunião. Isso mesmo, nós temos duas medidas que podem ocorrer nessas duas circunstâncias. A liberdade de reunião pode ser ou restringida ou suspensa. Ah, Daniel, legal, tal, mas e eu que te pergunto, a suspensão ocorre no estado de sítio ou estado de defesa? E a restrição? Será no estado de sítio ou estado de defesa?
Eu quero saber em qual das duas medidas ocorre qualquer uma das duas consequências à liberdade de reunião. O que você acha? Se você não ler no texto constitucional o que é, dificilmente você vai conseguir raciocinar. Mas eu quero te ajudar a raciocinar em casa, porque na hora da prova você vai lembrar disso e não vai esquecer. O estado de defesa, ele é uma circunstância menos grave que o estado de sítio. Isso mesmo. Quando se decreta estado de sítio, significa que nós temos uma conturbação maior. Nós temos uma turbulência mais grave no estado. O estado de defesa é menos grave. Olha que interessante. Se eu lembrar que o estado de sítio é mais grave que o estado de defesa, eu já tenho um subsídio importante para poder resolver o problema. Agora é só descobrir se suspensão é mais grave que restrição. E aí eu te pergunto, o que é mais grave? Suspensão ou restrição? Porque se eu souber o que é mais grave, eu vou adotar a medida mais grave para a circunstância mais grave. Se o estado de sítio é mais grave, qual medida será adotada em relação à liberdade de reunião? Será a suspensão. Porque a suspensão é uma medida mais grave. E no estado de defesa, o que será decretado? Restrição. Então, gravem isso aqui. No estado de sítio, ocorrerá a suspensão da liberdade de reunião. E no estado de defesa, ocorrerá restrição da liberdade de reunião. Gente, que questão linda de prova, né? É só trocar, você consegue pegar muitos candidatos nessa questão aqui. Beleza? Vamos então para mais um direito fundamental vinculado à liberdade. Convido vocês para que a gente leia aí alguns incisos, que estariam entre os incisos 17 até o inciso 21. Do inciso 17 ao 21, nós temos várias regras que estão relacionadas à liberdade de associação, ok? Liberdade de associação, que é outra liberdade individual com caráter coletivo. Vamos ler primeiramente aí o inciso 17, que diz assim: é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Olha que inciso legal, gente. Então, esse é aquele tipo de inciso que uma letra muda tudo. Você viu a palavra lícito aí? Isso mesmo. Imagina um i na frente desse lícito. Nós teríamos ilícito, exatamente o oposto. Cuidado, porque a palavra lícito, quando eles querem sacanear, eles colocam ela na prova. Colocam o i na frente, porque uma palavra, quase que numa leitura rápida, você não percebe este izinho ali como diferença. Então, muito cuidado com essa questão, texto dela em prova. Outra observação que eu te faço, significa aqui, vedada de caráter paramilitar. Significa o quê? Uma associação, ela não pode ter jamais fins paramilitares. E fins paramilitares são o quê? Paramilitar é aquela associação que é paralela ao Estado, tem uma estrutura típica militar, mas não tem legitimidade estatal. Nós poderíamos citar como exemplo aí as próprias Farc na Colômbia, né? Que são uma atividade paramilitar. E no Brasil nós temos também alguma coisa como as organizações criminosas de traficantes e até as próprias milícias que ocorrem no Rio de Janeiro são exemplos de atividades paramilitares. Você não pode fundar uma associação com estes fins, ok? Que seria ilícito, não haveria legitimação constitucional. Tudo bem? Outro inciso aqui também interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês relacionados às associações, é o inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Incisozinho interessante, que permite que as atividades da associação seja suspensa, né? Nós temos aqui compulsoriamente dissolvida ou que ela seja suspensa. E aqui te convido novamente para o quadro para a gente fazer uma diferenciação interessante. Nós temos duas situações que podem ocorrer com a liberdade de associação: a dissolução ou a suspensão. Tanto ocorrendo dissolução quanto suspensão, a Constituição determina
que é necessário uma decisão judicial. O que eu quero te ensinar aqui agora é uma forma diferente de raciocinar este inciso. Por quê? Porque ele já caiu várias vezes em prova e eles vão trocando as ordens. A leitura do inciso não é muito fácil, porque ele fala lá no final, a primeira parte, não sei o que, ele vai referindo a outros termos e pode complicar você na hora da prova. Então, se você entender o que eu vou explicar aqui agora, você não vai perder questão em prova. Primeiro ponto, dissolução e suspensão. Tanto para dissolver quanto para suspender as atividades de uma associação, se faz necessário uma decisão judicial. Gente, decisão judicial é de juiz. É só o juiz que pode determinar a dissolução ou suspensão de atividade de associação. Isto significa que uma associação jamais terá as suas atividades ou suspensas ou dissolvidas por uma decisão administrativa. Entendeu? Então, tem que ser decisão judicial. Mas nós temos um segundo problema. O segundo problema é porque a Constituição diz que uma das duas circunstâncias não é qualquer decisão judicial que vai resolver. Tem que ser uma decisão judicial transitada em julgado. Isso mesmo. Então, nós temos uma circunstância em que a decisão tem que ser transitada em julgado. É uma decisão judicial que não cabe mais recurso. É aquela decisão definitiva. É aquela decisão judicial que você esgotou a discussão. Gente, qual das duas medidas se faz necessária uma decisão judicial transitada em julgado? Dissolução ou suspensão? Aí você tem que ter um raciocínio interessante. Você tem que imaginar, ora, se eu preciso de uma decisão mais forte que é transitada em julgado, esta decisão então deve ser para aquela medida mais grave. Qual que é a medida mais grave? Dissolução ou suspensão? Gente, é a dissolução. Logo, para se dissolver as atividades de uma associação, se faz necessário uma decisão judicial transitada em julgado. Aqui eu chamo a sua atenção, porque eles comumente confundem estes elementos aqui na sua prova. Se você analisar um inciso, você vai ver que ele tem várias formas de ser trabalhado. Eu convido você para você ler de novo. E eu vou ler de forma diferente para você ver como é que pode ocorrer. Então, já caiu em prova assim. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no segundo caso trânsito julgado. Ele pode mudar só o finalzinho. Ou então, ele pode inverter lá em cima. Só poderão ter suas atividades suspensas ou ser compulsoriamente dissolvida por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso. Ele trocou lá em cima e lá embaixo fica tudo errado. Então, tem várias formas de se mexer nesse inciso que pode confundir o aluno na hora da prova, ok? Então, muito cuidado com essa situação. E aí eu aproveito para trazer aqui uma informação última que você tem que ter muito cuidado. Você que está estudando para concurso, você está em um turbilhão de informações. Você estuda todo dia 10 matérias. É muita coisa. E sua cabeça vai gravando aquilo, vai lembrando. Chega no dia da prova, é aquela pressão. É possível que a sua mente faça algumas confusões. E uma das confusões que pode ocorrer é essa aqui, olha só. No que tange à liberdade de associação, a dissolução e suspensão foram colocados aqui, a dissolução é mais grave que a suspensão. Agora, volta ali comigo no quadro. Lembra quando nós estávamos falando da liberdade de reunião? O que é mais grave, suspensão ou restrição? Suspensão. Olha o que acontece. Na liberdade de reunião, suspensão é mais grave. Na liberdade de associação, suspensão é menos grave. Entendeu o que eu quis dizer? Você tem que ter cuidado com isso aqui, porque na hora da sua prova, pode ocorrer de você lembrar só que suspensão é mais grave, você erra essa questão. Tudo bem? Ou então você lembrar que só a suspensão não é mais grave, aí você erra aquela outra questão de liberdade de reunião. Então, muito cuidado com essa confusão de temas que pode vir a ocorrer na sua prova. E aí, só a leitura de mais um inciso aqui. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Quando expressamente autorizados, já foi explorado em prova, ou seja, se não foi expressamente autorizado, não pode representar. E outro detalhe, que a representatividade, ela pode ocorrer tanto judicial quanto extrajudicialmente. Extrajudicialmente é a mesma coisa que administrativamente. Quando você vê essas duas palavras em prova, vocês têm que ter a mesma compreensão sobre elas. Tá? E o contrário, judicial. Então,
A associação só pode representar, primeiro, se for expressamente autorizado. Tem que ser por escrito, procuração, ou ainda ata da Assembleia delegando os poderes de representatividade. Segundo ponto, pode representar tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa os interesses dos seus filiados. Não é os interesses de qualquer pessoa, é só daquelas pessoas filiadas relacionadas também com os temas da associação. Beleza? Então aqui nós finalizamos